Assim como a vida, a arte se desdobra em muitas fases. Convido você a descobrir as fases da literatura brasileira através da poesia. As palavras têm asas, sobrevoam a humanidade e às vezes encontram um pouso. No episódio de hoje, vamos conhecer um dos movimentos da nossa literatura, a primeira fase do modernismo. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje vamos conversar sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. E quando falamos em primeira fase do modernismo, associamos a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922. A Semana de Arte Moderna não começou o modernismo é um processo que estava antes e continuava depois, e nós escolhemos um evento para simbolizar esse processo. Por que exatamente em 1922? Porque é um ano importantíssimo para a história do Brasil, corresponde ao centenário da independência. No século XIX, 1830, 40, por aí, São Paulo era pouco mais do que uma vila com 50 mil habitantes. E o Rio de Janeiro já tinha centenas de milhares. De repente, com o crescimento da cultura do café e com o início da industrialização do Brasil, São Paulo deu um grande salto econômico e social, mas não tinha o equivalente no plano da cultura, porque a capital cultural continuava sendo o Rio de Janeiro. E aí um grupo de rapazes, alguns até com bastante dinheiro, resolveu fazer uma provocação. Alugaram o Teatro Municipal de São Paulo, que era o lugar da arte tradicional, da arte conservadora, para ali botar a trombeta no mundo, contra a mentalidade conservadora e tradicional da família paulistana. O Brasil doutor e a coincidência da primeira construção brasileira num movimento de reconstrução geral. Poesia pau-brasil. Como a época é miraculosa, as leis nasceram do próprio rotamento dinâmico dos fatores destrutivos. A síntese, o equilíbrio, o acabamento de carroceria, a invenção, a surpresa, uma nova perspectiva, uma nova escala. Qualquer esforço natural nesse sentido será bom. Temos que dizer também que essa fama da Semana de 22 não foi em 22, foi muito posterior, porque os participantes dela, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e outros, trataram, depois da semana, de criar um mito em torno da semana que, na época, foi recebido até meio como piada. E assim como a Semana de Arte Moderna ficou conhecido como o evento que marcou a modernidade brasileira, o livro de Mário de Andrade ficou conhecido como espécie também de cartão de visitas ou de porta de entrada da poesia modernista. Por quê? Pauliceia Desvairada foi publicado em 1922. Até o século XIX, normalmente, a musa era uma pessoa. E qual é a grande musa da modernidade? É a cidade. O que é Pauliceia? Pauliceia é São Paulo. E o Desvairada, do título, uma coisa maluca, se referia à vida nova que estava surgindo em São Paulo, com esse cruzamento de etnias,
Isso dito, nós vamos nos aproximar aqui do poema O Domador. Alturas da avenida, bonde 3. Asfaltos, vastos, altos repuxos de poeira sob o arlequinal do céu oiro rosa verde. As sujidades implexas do urbanismo. Filés de manuelino, calvícies de Pensilvânia, gritos de goticismo. Na frente o trão da irrigação, onde um sol bruxo se dispersa num triunfo persa de esmeraldas, topázios e rubis. Lânguidos Botticellis a ler Henri Bourdeau nas clausuras sem dragões dos torreões. Mário, paga os 200 réis. São 5 no banco. Um branco, um noite, um oiro, um cinzento de tísica e Mário. Solicitudes, solicitudes. Mas, olhai. Oh, meus olhos saudosos dos ontens, esse espetáculo encantado da avenida. Revivei, ó gaúchos paulistas ancestremente, e ó, cavalos de cólera sanguínea. Laranja da China, laranja da China, laranja da China. Abacate, cambucá e tangerina. Guardate, aos aplausos do esfuziante clown, heróico sucessor da raceril dos bandeirantes, passa galhardo um filho de imigrante, loiramente domando um automóvel. Hoje em dia, o leitor dessa Pauliceia tem que ser quase um arqueólogo, porque como ele está todo colado nas referências daquele momento, o leitor da época entende tudo, aprecia, mas quando essa época passa, as referências também passam. No verso 1, que avenida é essa aqui? Não está dito, não há uma referência, mas pelo contexto, nós podemos dizer com boa margem de segurança que se trata da Avenida Paulista. A Avenida Paulista de 1920 era tomada por casarões e havia uma linha de bonde em que passava por ali. E ela fica numa elevação em relação ao velho centro de São Paulo. Por isso é que as alturas da avenida, repuxos não de água, repuxos de poeira. Arlequinal. Arlequinal é um adjetivo vindo de arlequim, que em Mário de Andrade é usado como símbolo das cores e da alegria, né? Sujidades é sujeiras, né? Implexas é misturadas. Ele vai falar da arquitetura de São Paulo. Manuelino é um estilo arquitetônico português. Olha que outro enigma aqui, né? A arquitetura da Pensilvânia é tão vazia que chama de calvície, como fosse careca. Goticismo é o gótico, que é outro estilo arquitetônico do século XIII. Então, notem já uma certa ironia dele dizer que tudo em São Paulo é copiado. Na frente, o tram. O tram é o trem. E que bonde de irrigação é esse? É um bonde que passava jorrando água para limpar os trilhos. Onde um sol bruxo se dispersa num triunfo persa de esmeraldas, topázio e rubis. O que é isso? A reverberação da luz no trilho. Lânguidos Botticellis a ler Henri Bourdeau. Então ele imagina que estão aqueles adolescentes ali, quase angelicais, trancados, né, nas clausuras, lendo uma literatura antiga. Quer dizer, Botticelli já é um símbolo antigo, Henri Bourdeau é outro símbolo antigo. E como a Avenida Paulista, né, ela tinha muitos castelos, ele imaginava, passando de bonde, que dentro dos castelos, lá estavam os adolescentes ricos, né, lendo aquelas aventuras. E por que sem dragões? Porque tudo é falso, né? Quer dizer, o dragão é da mitologia europeia. Os castelos da Avenida Paulista, evidentemente, eram castelos sem dragões. Mário, paga os 200 réis. Vocês não notaram aí uma mudança completa de linguagem? Por quê? Quando o poeta entra em cena a linguagem moderna também. E aí ele vê no bonde que tem 5 pessoas aqui. Um branco, um noite, um oiro, pode ser um louro ou pode ser um japonês, ligado ao amarelo. Esse, coitado, é um cinzento, mas pela doença também, né? Tuberculose. E você tem a miscigenação, a mestiçagem. E onde é que estão essas pessoas? Estão no banco.
Você subentende que são 5 no banco, tem que pagar, e aí ele vai dar o dinheirinho dele e vai passando de mão em mão até chegar ao cobrador. Por isso é que tem que ter essa gentileza das solicitudes. Olhai, meus olhos saudosos dos ontens. Olha, se botou esse olhai, que é vós, né, que ninguém usa essa forma vós, usa você ou tu, a gente já sabe que o poeta está ironizando. Revivei, ó gaúchos paulistas ancestremente. Por quê? Os bandeirantes, né? Os gaúchos tiveram a guerra dos farroupilhas, então são associados a guerras, a combates, né? a defender o Brasil. Por isso que ele fala de cavalos, de cólera sanguínea, como se, ironicamente, né, ele estivesse propondo que a solução, entre aspas, para o Brasil fosse expulsar os estrangeiros. Perceberam, então, esse jogo, né? Na primeira estrofe, ele fala de um ambiente todo estrangeirado, completamente, com Henri Bordeaux, com Botticelli, e depois ele vai para uma solução contrária à primeira. Essa aqui seria só brasileiro. Essa última estrofe, ela não começa para ser lida, ela existe no começo para ser cantada. Laranja da China, laranja da China, laranja da China, abacate, cambucá e tangerina. Reconheceram isso? São os acordes iniciais do nosso hino. Como é que ele vai dar uma patriotada, como ele estava falando na estrofe anterior, né, do gaúcho e do paulista, se logo depois ele desmoraliza o maior símbolo do Brasil, que é o hino nacional? Guardate, olha, então, italianismo, né? Olha, aos aplausos do esfuziante é muito alegre, clown. Aí é um anglicismo. O amigo, à época de Mário de Andrade, chamado Oswaldo de Andrade, se definia da seguinte maneira: eu sou o palhaço da burguesia. Quando ele viu o primeiro automóvel cruzar as ruas de São Paulo, ele começou a bater palma, celebrando o signo, o elemento da modernidade. Esse palhaço, ele diz que é um heróico sucessor da raça nobre dos bandeirantes. Eril, também uma palavra completamente fora de uso, mas observem, já era fora de uso naquela época. Então, quando um poeta modernista usa palavras muito antigas, quase sempre está usando com ironia. Olha aqui uma outra ironia, né? Quem está domando o bicho não é um brasileiro, é o filho do italiano. Então, como síntese dessa leitura, né, nós podemos pensar a questão fundamental do modernismo, na sua primeira fase, em especial em Mário de Andrade. É uma tentativa louca de responder a seguinte pergunta: o que é ser brasileiro? Estudou a poesia romântica, que destacava os aspectos positivos, idealizados, né, da natureza, das pessoas. E é muito interessante porque o modernismo ele também vai dialogar com o romantismo, né, mas ele vai deixar ainda mais forte na nossa literatura essa questão de que para ser poético não precisa ser bonito, não precisa ser idealizado. B, D, G, Z, Hamilton, para todas as cartas da gente, ecos mecânicos de sentimentos rápidos batidos. Pressa, muita pressa. De uma feita, surrupiaram a máquina de escrever de meu mano. Isso também entra na poesia, porque ele não tinha dinheiro para comprar outra. Igualdade maquinal, amor, ódio, tristeza e os sorrisos de ironia para todas as cartas da gente. Fiquei em dúvida se existiria alguma definição para modernismo. Foram os movimentos de arte que surgiram no início do século XX. Aí você pode incluir o futurismo, o surrealismo, né? Vários ismos que foram subdivisões, né? Quer dizer, o futurismo é uma vanguarda que tem uma proposta. O surrealismo é uma outra vanguarda que tem outra proposta. E o modernismo seria a palavra geral para englobar todos esses movimentos renovadores da arte que surgiram no início do século XX. Primeiro na Europa e no Brasil,
a partir dos anos 10, 15, 20, né? É uma pergunta que é evidente, né? Que o modernismo deixou um grande legado para a cultura brasileira. Isso. E eu gostaria de saber mais um pouco sobre esse legado. Primeiro, o Brasil deixou de ter vergonha de si mesmo, depois do modernismo, né? Absorveu as suas classes sociais marginalizadas, absorveu linguagens que não eram nobres, que não eram literárias, passou a tratar de temas que ficavam escondidos, pode falar da dor de dente, né? Pode falar de tudo, não há tema. Agora, como todo movimento inicial, ele é muito radical, ele aposta muito no confronto. Contra todas as catequeses, contra todos os importadores de consciência enlatada. A alegria é a prova dos 9 no matriarcado de Pindorama. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. E, normalmente, é a geração que vem depois dessa primeira que vai decantar essas lições e produzir uma obra mais consistente. O maior legado do modernismo, eu acho que não foi tanto o que eles fizeram, mas as portas que eles deixavam abertas. A função da Semana da Arte Moderna teve tal impressão na nacionalidade que ela integrou o Brasil na sua essência, abandonando o espírito de imitação que ainda poderia haver em matéria de arte e outras coisas. E é ela que ainda consegue empolgar você dessa maneira, Ela continua porque é estado de espírito e de libertação. Como acabamos de ver, a primeira fase do modernismo tenta atualizar e responder à pergunta: o que é ser brasileiro? Conforme vimos no poema O Domador, de Mário de Andrade. Até o próximo Palavra Alada, onde a poesia te convida a voar.